Fala, meus amigos. O vídeo hoje a gente vai falar um pouco desse cara que eu fiquei, né, até de fazer um vídeo sobre ele, que é o Eric von Däniken, tá? O inventor da teoria dos antigos astronautas. Ele morreu dia 10 de janeiro agora, pessoal. E assim, eu fiquei de fazer um vídeo a respeito disso, mas eu tava sem tempo, né? Na verdade, essa época minha aqui, pra mim, por causa do trabalho, é um pouco mais complicado. Acho que todo mundo já viu essa informação, né? E até carnaval realmente vai ser um pouco complicado. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje, tá? E traçar algumas informações a respeito desse cara. Bom, então tá aqui, ó. Morre Eric von Däniken de 1935 a 2026. Esse cara aqui, ele foi o responsável por disseminar no mundo inteiro a famosa teoria dos antigos astronautas, né? O Ancient Aliens, que virou documentário, virou série de televisão, né, canal fechado e aberto, foi um sucesso, livros dele traduzidos no mundo inteiro, tá? Em mais de 40 países. E um best-seller, né, um dos livros mais vendidos no mundo, né, que foi Eram os Deuses Astronautas. E essa teoria, ela dissemina a seguinte informação. Ó, escritor suíço Eric von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, morreu aos 90 anos, tá? Então, von Däniken, ele foi responsável por essa disseminação. O que é que a teoria falava, pessoal? Dá um resumo breve aqui para entrar no assunto, obviamente, né? Fazendo com que as pessoas não acreditem nessa teoria, da qual eu também já bebi muito dessa fonte. Inclusive, quando eu comprei o livro de Enoch, e comecei a fazer vídeos na internet, eu ainda acreditava nessa teoria, né, de forma equivocada. E a gente, quando tá errado, a gente realmente, né, pensa, volta atrás um pouco e tal. E o que me libertou dessa teoria foi justamente a cosmologia bíblica, tá? Quando eu percebi, vi alguns vídeos a respeito, né, do formato real da Terra, e eu queria entender, né, o que é que leva uma pessoa em pleno século XXI ainda a acreditar em um absurdo desse, né? Foi o que me levou realmente a entender que ali estava uma verdade. E, obviamente, que esse carinha aqui, ó, do lado de Von Däniken, tá? Esse carinha aqui começou a realmente fazer sentido de quem é, de fato, essa criatura, que não é o que o sistema apresenta pra gente. Eles existem, mas não é isso que você está vendo, tá? Então, meus amigos, tudo mudou na minha vida, beleza? Então eu preciso fazer esse vídeo, de certa forma, né, uma homenagem ao Von Däniken, tá? Porque de fato é uma teoria muito interessante, responde muitas perguntas, tem base bíblica, porém ignoram o formato da Terra, que destrói completamente essa teoria aqui. Então vamos lá e analisar. Então tá aqui o livro, né? O título, né? Eram os Deuses Astronautas. Essa interrogação aqui, ó, mostra que ele está fazendo o quê? Um questionamento. Esse livro dele, deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui não, mas a foto tá? Esse livro dele, pessoal, é um questionamento para todos na ciência, tá? Todos na ciência. Ele revolucionou a arqueologia, revolucionou os livros de história, a forma de enxergar o mundo foi modificada com esse questionamento de Von Däniken. Então, basicamente, o que é que a teoria fala? Bom, os seres humanos estavam aqui na Terra, vieram seres de outros planetas mais evoluídos, mais tecnológicos, e esse contato, quando eles chegaram aqui com suas naves, com suas aeronaves, com suas tecnologias, com suas armas, armaduras, equipamentos e tudo mais, houve um choque cultural, certo? E os seres humanos que estavam aqui presentes não entendiam o que eram esses seres e começaram a cultuá-los como deuses. Eram superiores fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tecnologicamente, tudo eles eram superiores. Então, foram cultuados como deuses. Deixa eu ver aqui se eu vou mostrar alguma coisa indevida. Não. É por isso que nós temos, por exemplo, diversas divindades
sendo retratadas de forma semelhante no mundo inteiro, né? Então você tem Suméria, Equador, Mesopotâmia, culturas na América do Sul, Ásia, todos sendo retratados de forma semelhante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Equador, Mesopotâmia. Então, quantos mil quilômetros dividem uma cultura da outra para nós termos isso aqui de forma tão semelhante? São iguais. Estão segurando a mala, as pernas aqui, ó, é igual. As vestimentas, a asa, corpo de homem, eles usam o que eles falam aqui, ó, parecendo ser um relógio, tá? Uma pulseira, algo do tipo, mostrando que eles tinham algum tipo de equipamento para marcação do tempo, é o que eles defendem. E a cabeça de águia, certo? Que pode ser aqui um capacete que foi reproduzido pela humanidade dessa forma para representar os deuses, ou de fato eles tinham essa aparência híbrida, tá? Então essa é basicamente a teoria. Então esse contato que aconteceu no mundo inteiro, eles registravam, e isso não é coincidência. Concordo com eles, tá? Não é coincidência. Olha, eles estão segurando aqui um tipo de pinheiro, tá? Uma pedra, algo do tipo, mas a representação é exatamente a mesma coisa, tá? Então fica aquele questionamento: o que de fato aconteceu no passado, tá? Aqui está o livro, Eram os Deuses Astronautas, tá? De Eric von Däniken. E esse livro aqui, ó, nessa capa, você tem um cara aqui, ó, tá vendo? Ele tá com alguma coisa no nariz, aqui, que segundo a teoria dos antigos astronautas seria um tipo de respirador. Aqui é o rei Pacal, que é um ser que veio das estrelas. Essa parte branca aqui seria uma aeronave. Segundo a teoria, essa parte aqui, ó, essa parte aqui seria o propulsor. Tem as chamas aqui embaixo, tá? Aqui seria uma nave. Essa parte de dentro aqui seria toda a parte acoplada, certo? Ele está olhando, mexendo em uns equipamentos. O que eu tô falando aqui é o que diz a teoria, tá, pessoal? Eu bebi muito dessa fonte, eu comecei a fazer vídeos na internet por conta dessa teoria também. Eu queria que outras pessoas soubessem que isso estava sendo divulgado no mundo inteiro, tá? E os pés dele, do rei Pacal, está posicionado de uma forma como se fosse pedais. Ele não tá normal aqui, né? Ele tá ali meio que mexendo em alguma coisa. A mão dele tá em um tipo de mecanismo, tá? E aqui o respirador, e ele está observando alguma coisa. Aí essa parte branca, ela finaliza como se fosse uma máquina, e do lado de fora seria uma representação do ambiente da qual ele estava. Tudo isso aqui, meus amigos, aqui é uma figura, óbvio, mas a foto original, ela é uma tampa da tumba do rei Pacal, que pesa toneladas, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na internet. Tumba do rei Pacal. Imagens. Aí, o rei Pacal de Palenque, pronto. Então tá aqui a tumba do rei Pacal, certo? Deixa eu pegar essa imagem aqui, eu acho que essa aqui ficou melhor. Cadê, meu Deus? Vou pegar essa aqui. Então essa imagem, ela... Salvar a imagem como? Von Däniken. Tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó,
estaria as chamas, a parte do propulsor, a base da máquina, segundo a teoria, né, dos antigos astronautas. Aí o rei Pakal está sentado, os pés, e aqui tudo seria a nave. Então essa é a tumba do rei Pakal, que ninguém explica também, né? Essa parte aqui, né? Porque aqui está o sarcófago e a tampa da tumba que pesa aqui toneladas, algo em torno de 3 toneladas, tá? Bom, então fica essa informação aqui da capa do rei Pakal, beleza? Aqui. É interessante demais, velho. Essa teoria, ela é realmente maravilhosa, velho. Aí fizeram aqui em 3D também, velho. Rapaz, os caras são foda, velho. Salvar como? Salvar. Cadê? Aqui. Aí os caras fizeram. Rapaz, meu amigo. Olha só. Aqui tá o rei Pakal. Tá vendo o que eu falei a você? Ó o respirador. A mão, as mãos e um tipo de mecanismo de estar controlando ali, né? A máquina do qual ele está dentro. Olha os pés, velho. Olha os pés. Apoiado aqui, ó. Apoiado no pedal, o calcanhar. E o pé, né, fazendo tipo um movimento como se a pessoa estivesse numa moto, né? Semelhante, alguma coisa do tipo. E esse pé aqui, ó, tá ainda virado, né? Rapaz, é incrível. Aí aqui, ó, o que os antigos astronautas fazem também. Ele tá aqui com um tipo de pulseira. Ele tá aqui com uma tornozeleira. Ele tá vestindo uma máquina. Tem um cinto aqui. Os caras fizeram, velho, um pente fino, né? E aí resultou na imagem 3D, que é essa aqui, ó. Rapaz, meus amigos, é um negócio impressionante, tá? Isso aqui é 3D mesmo, né? Fizeram tipo um boneco, tá? Isso aqui não é imagem de computador, não. Os caras imprimiram, esculpiram em 3D essa ferramenta aí, beleza? Beleza, então vamos lá. Quando a gente vem para a teoria dos antigos astronautas, né? O que acontece? A gente encontra essas esculturas aqui, ó, tá? Aqui é Suméria. Então você tem um ser alado, beleza? Diferente da outra imagem que tava com a cabeça de águia. Aqui esqueci o nome agora, meu Deus. Uma divindade, né? Veja como eu falei, ó, eles usam uma pulseira, um tipo de relógio, né? Que eles defendem, né? Dizendo que é um equipamento de marcação de tempo. E você tem essas malas aqui, ó. Essas malas é um mistério, tá? No mundo inteiro, porque elas são representadas de diversas formas, mostrando que eles tinham o conhecimento. Aí a Bíblia fala, né, que o conhecimento foi dado, né, para nós e tal. Usam calçados. É impressionante. Então eu bebi muito dessa teoria, tá? Mas hoje eu não concordo, pessoal. Eu não concordo porque a minha base é 100% bíblica. Lembrando, se você acredita que essa semelhança aqui é fruto para você acreditar na teoria dos antigos astronautas, lembre-se que Mesopotâmia e Equador, elas estão também dentro dessa teoria aqui, tá? Deixa eu ver se tem... Mesopotâmia não tem aqui a representação. Mas tem os sumérios, que estão aqui, ó, embaixo. Os egípcios, que estão próximos, ó, aqui embaixo. Os celtas, os nórdicos, navajos, os islã, povo hebreu, tá? E aí vem aquela questão, ó. Por exemplo, os maias, que é esse segundo aqui, ó, esse aqui, os maias nunca viram os gregos, velho. Como que isso é possível, né? Como que isso é possível? A representação ser praticamente igual, né? O domo, o sol menor do que a terra, as estrelas fixadas no firmamento, sempre ali, na maioria dos casos, uma representação central no formato da Terra, né? E esse conhecimento antigo, ele não pode ser coincidência também. Da mesma forma como a representação dos deuses de forma semelhante também não podem ser coincidência, tá? Então tá aqui. Japoneses, persas, vikings, indianos, tá todo mundo errado
e só essa é que tá certa, a NASA. Tá todo mundo errado. Percebe? Então, é por isso que eu uso aquele argumento, né, que, por exemplo, o retrato falado, ele é feito através de vários depoimentos de pessoas diferentes que não se viram descrevendo as características daquele agressor, tá? E o delegado vai ver aqueles depoimentos, vai ser feito ali um retrato falado, que é ciência, tá? E aquilo ali vai ajudar a identificar o criminoso. Se em um lugar curto, como um bairro, um quarteirão, uma cidade, essa realidade já se torna fato, imagine no mundo inteiro. Como eu falei, os gregos, babilônicos, indianos, vinque, persas, eles estão milhares e milhares de quilômetros distantes um do outro. E a representação do mundo é igual. Então isso não pode ser uma mera coincidência, tá? Assim como a representação do firmamento por eles também não é mera coincidência. E aí vem o, a grande chave, né? Por quê? Porque os alienígenas, meus amigos, da qual a teoria dos antigos astronautas defendem, é o engano que o sistema pregou na população. Pregou e pregou bonito, tá? Através de séries, filmes, documentários, matérias de jornais e por aí vai. Anos e anos, geração após geração, bombardeadas com essas informações de que seres de outros planetas existem, mais evoluídos, estão aqui, em segredo com o governo, em segredo com as sociedades secretas, foram cultuadas como deuses, tem os maus, tem os bons e tal. Tudo engano. A representação dos alienígenas, que é esse aqui da esquerda, que é esse aqui, ela é o engano proveniente do verdadeiro ser que existiu. Isso aqui, inclusive, é o retrato falado, esse da direita, né? É o retrato falado. Por quê? Porque esse cara chamado. Cadê? Esse cara chamado Aleister Crowley, que é esse que tá com as duas mãos aqui levantadas, ó, o satanista, foi ele que fez o retrato falado dessa criatura aqui, ó, depois de um ritual, da qual ele conseguiu manter contato. A ideia era tirá-lo do aprisionamento para fazer com que ele viesse para o nosso, digamos, para o nosso plano, tá? Para nossa dimensão, digamos assim. Mas não conseguiu, mas ele conseguiu ver, conversar, e esse demônio, né, que ele representou dessa forma através do retrato falado, foi o próprio Aleister Crowley que fez esse desenho, inclusive. E o demônio passou algumas orientações para que ele pudesse disseminar no mundo inteiro. E o demônio iria ajudá-lo dessa forma. Qual era a principal informação que era para o Aleister Crowley satanista passar para a humanidade? Faz o que você quiser, irmão. Tá tudo na lei. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Aí o sistema divulga isso para o mundo inteiro e todo mundo abraça essa causa. Felicidade, o que importa é ser feliz e tal, tal, tal. E você esquece que existem regras muito bem estabelecidas por parte do criador. Aleister Crowley, ele fala isso aqui, ó. The call us angel and demons today, but tomorrow, não. Todo mundo sabe o que significa isso, né? Hoje chamamos de anjos e demônio, mas amanhã terão que chamar de outra coisa. Esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ó, é o nome do demônio, tá? O demônio não sei aqui o que significa, né? Mas tipo, que manteve contato, né, com Crowley em 1904. E esse cara aqui da esquerda de bigode, adivinha quem é esse cara da esquerda? Esse aqui com o chapéu com a mão levantada é Crowley, o satanista. E esse aqui, né? Um dos gênios da NASA, homenageado até hoje em dia. A NASA tem o Jack Parsons como um dos maiores gênios da agência, altamente respeitado.
Dizem as más línguas, né, que que Jack Parsons seria a reencarnação de Isaac Newton. É isso? E era um satanista de alto nível. Todos dois, tá? Tanto Isaac Newton quanto Jack Parsons. Então, meus amigos, a gente tem aí agora um problema imenso. Por quê? Porque os fundadores da NASA estão ligados a isso aí, velho. Estão ligados a isso aí, tá? Então, da direita para a esquerda. Crowley, Jack Parsons, Von Braun, Walt Disney e Hubbard, Ronald Hubbard. Esse aqui foi um, entre aspas, né, um religioso da religião Telema, né? Ele fundou uma religião Telema e ele era um dos mentores de Jack Parsons também, né? Cientologia, beleza? Aqui, ó, Ronald Hubbard. Aí no caso aqui essa lista de cima para baixo tá da esquerda para direita. Ronald Hubbard, que é esse primeiro. Walt Disney, que é o segundo. Ocultista também de altíssimo nível, satanista bizarro. Dizem, né, as teorias que o Mickey é uma entidade demoníaca que ele também conseguiu manter contato e ele colocou, né, da mesma forma que Aleister Crowley fez o retrato falado do demônio, o Walt Disney criou aquela caricatura, né, que é o demônio que ele conseguiu ter contato diante dos rituais que ele fez, e o Walt Disney tá aí no mundo inteiro sendo adorado, né, digamos, de certa forma, de forma até que carinhosa, pelas crianças no mundo inteiro, certo? Então veja como que o sistema satânico ele age, tá? Ah, PFC, você começou a falar de alienígenas do passado e agora você está falando disso. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo interligado, certo? Tudo interligado. Tudo faz parte do engano, tudo faz parte da distorção dos verdadeiros seres, das verdadeiras criaturas. Anjos, demônios, seres espirituais, benignos e malignos que estão em nosso reino nessa batalha espiritual, onde todos eles, os maus, odeiam a principal criação de Deus, que somos nós, seres humanos. E eles odeiam ainda mais a criação de Deus, ainda mais pura, que é a criança, tá? É por isso que essa ideia de você defender que a criança nasce com pecado, meu amigo, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça imediatamente. Não é à toa que pessoas que estão aí em sociedades secretas de alto nível, chega um momento, né? Dizem, não sei, que chega um momento que eles têm que sacrificar, né? Esses pequeninos. Por quê? Porque são puros, são inocentes. Eles podem até estar acometidos por maldição hereditária, certo? Mas a sua essência é pura, tá? É pura. Criança não nasce com pecado. Não tem como. Quem tem filho aí, quem estava do lado da fêmea quando ela pariu e você carregou seu pequeno ser no colo ali, ó, você carregou assim, ó, aquele ser indefeso, e você, irmão, achar que aquilo ali carrega pecado, Ave Maria. Primeiro que pecado procede de uma ação. Vamos botar logo os pingos nos is. O que é o pecado? É uma ação ilegal conforme o ponto de vista do Criador. O pecado é uma transgressão de algo que Deus deixou como correto para você fazer. Certo? Então, a criança fez o quê para ter pecado? Mal nasceu, porra. Beleza, meus irmãos? Então tirem isso da cabeça, tá? Não defendam essa ideia absurda de que a criança ela carrega pecado, que ela, né, nasce já pecadora e tal. Não existe isso, tá? É por isso que a elite odeia crianças. A elite odeia crianças. E essa corja aqui, tá? No meio tem cientista, no meio tem um monte de gente, velho. Travestidos, né, de cientistas, ocultistas de alto nível. Vejo os cientistas que estavam do lado de Hitler, como Von Braun aqui, ó.
Pega os cientistas aí, pesquise aí os cientistas que estavam perto do Bigodinho, fazendo experimentos lá, né? Dizendo eles cientistas, experimentos, tá? Veja o que eles estavam fazendo, verdadeiros rituais para agradar as divindades deles, tá? Esses caras estão controlando o mundo, irmão, e você nem percebe, tá? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais uma imagem aqui pra gente. Aqui o livro, né? Do Von Däniken, tá? E aí, meus amigos, a ideia é essa, tá? Você tirar, irmãos, essa ideia da cabeça de vocês. Tirem essa ideia da cabeça de vocês, tá? Alienígenas são demônios, são seres espirituais. Não caiam nessas armadilhas do sistema. Eu fiz um texto, inclusive. Deixa eu ver aqui. Aqui, PFC. Vai entrar no site. Aí, pronto. Visitem o site. Eu coloquei aqui, ó. Von Däniken, Legado e Crítica. E nesse momento aqui, eu trago um pouco, né, da história de Von Däniken, tá? E, obviamente, que eu vou colocar a minha posição em relação à teoria, que tá aqui, ó. Análise crítica à teoria dos antigos astronautas à luz da teologia bíblica. Então, o que nós temos são Néfilins, gigantes, anjos, demônios, tá? Nós temos manipulação genética e por aí vai. Rei Og, ó, rei de Baçã, a sua cama aqui, ó, e por aí vai. Gigante de 6 dedos, tá? E basicamente é isso. Visitem o site, tá, pessoal? E não se contaminem, por favor, com essas teorias absurdas que o sistema apresenta pra gente. Beleza, meus irmãos? No mais é isso, um vídeo curto, tá? Provavelmente eu fale um pouco mais sobre os antigos astronautas, trazendo mais referências que levaram, né? Por exemplo, essa pintura aqui de amarelo, ó, aqui é uma escultura de uma pedra, se eu não me engano, na França, que eles dizem, é muito semelhante com um astronauta moderno, né? E a gente vê que os anjos, eles carregam equipamentos, espadas, armaduras, lá em Ezequiel, né, tem uma roda, né, uma roda dentro de outra roda e por aí vai. Então a gente vai analisar isso com mais calma em outros vídeos, tá? No mais, visitem a página também do YouTube, Instagram, né? Curta, comente, compartilhe, certo? E o canal tá massa, tá top, top demais mesmo. Deixa eu ver aqui, YouTube, pra gente analisar. Tudo aqui é ao vivo, tá, pessoal? Parece até que é live, né? Mas é porque eu não gosto de editar vídeo não, velho. Não gosto de editar vídeo. Aqui, ó. 8.600 e alguma coisa mil inscritos, ó. O canal tá massa, velho. Graças a Deus, Deus vem abençoando. Beleza? Tá aqui, ó, o último vídeo que eu postei sobre a prata coloidal, ó, um vídeo explicativo, né, para as pessoas que ficaram realmente preocupadas em relação a esse produto, né, causando uma polêmica, um ataque da zorra, beleza? Mas a gente vai ver quem tá certo e quem tá errado dentro dessa perspectiva aí desse produto, beleza? As armadilhas do inimigo não vão me atingir de jeito nenhum. Aqui tá um vídeo de resposta a Feltrin, bateu 4.000 visualizações, ó, show de bola, né? Pô, velho, tem esse vídeo aqui também, velho, do J. Martins, né? Espero que ele volte, velho, a fazer vídeos na internet, né? Não, assim, eu não aceito essa ideia dele ter se afastado, tá? Aqui um vídeo mais curto sobre Von Däniken, Carol Capel e por aí vai, beleza? Então é isso, meus irmãos. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e apoiem o canal Pensando Fora da Caixa em todas as redes sociais. Visitem o site, deixem seus comentários, isso é importante para a gente estar produzindo mais e mais conteúdo sempre, beleza?